fazia silhuetas, fez-me a minha silhueta e tentou vender-me. Mas a silhueta não era nada parecida e disse ele, não quero que não está nada parecido. Ele olhou para mim, voltou lá para o seu canto, fez outra silhueta, voltou e eu disse, não quero, não está parecida, isto não parece nada, é eu. Bom, ele fez 2, 3, 4, 5 vezes, até que à sexta vez, enfim, desespero de causa, e até para ser gentil para com o homem, disse, bom, está bem, essa silhueta agora está parecida. E ele praticou-se, com um grande orgulho, disse-me, pero essa não és uma silhueta, és um Velázquez. Também andei a tentar desenhar silhuetas, não a fazê-las com tesoura, mas a desenhar na Escola de Artes Decorativas António Arroio, tentando um percurso de arquitetura e falhando gloriosamente pelo caminho. Nessa escola havia um aluno que era uma referência fundamental e que se transformou posteriormente num nome lendário. É conhecido pelo Papa do design em Portugal. Vamos conversar com ele. Boa noite. O meu convidado de hoje é um homem de fina ironia e quando começámos esta emissão, ele disse, nós vamos ajustar contas, mas com discrição e elegância. É o Daciano da Costa, meu querido e velho amigo. Boa noite, Daciano. Isso do Papa do design, eu li isto e já ouvi várias vezes. Isso do Papa do design é uma coisa inesperada num homem de bom gosto como tu. Não foi eu que o disse. Pois, exatamente. Foi alguém por que isso é pior escreveu. ainda, repetiste-o. Mas olha uma coisa, Papa e design, quer dizer, não há uma Não palavra liga portuguesa. especialmente bem, não liga sempre Pois. bem, porque se for Voitila não liga de todo. Exatamente. Se fosse o João 22 talvez ligasse, não é? Mas, de facto, vai ser do Papa. O Voitila é este Papa. Este Papa todo. E design, não há uma palavra portuguesa que defina Essa é outra pergunta que é português feita mesmo. sempre, não é? Por exemplo, o Frederico Jorge, que tu conheceste bem, não sei se chegou a ser teu professor, propôs a certa altura que a palavra portuguesa era risco. Dar o risco é qualquer coisa que corresponde a essa ação do design. Mas, de facto, também não há razão nenhuma para não se utilizarem algumas palavras. Quantas palavras é que nós conhecemos de disciplinas relativamente recentes, para não falar no marketing e noutras, que adotaram a palavra inglesa, ou até não inglesa, e seguiram a viagem. O mais importante é o conteúdo e o significado e aquilo que se faz, sob a capa inefável do design. Fazem-se muitas coisas muito más. Olha, Daciano, o risco, a arte do risco, tu és um homem de risco, de arriscar. Tem essa ambiguidade também é divertido por E isso. tu tens-te arriscado com frequência, não só nos domínios da arte, digamos assim, como noutros domínios, sei lá, nos domínios da política, nos domínios da amizade, até a defender pessoas que às vezes outras pessoas consideram indefensáveis, não é? Bom, mas isso está bem, isso é um imperativo, acho que é normal. O período que nós atravessámos foi tão difícil construir amizades, não é? E quando elas se construíram-se com muita solidez. É natural que a gente... Eu até te defendo de ti, imagina tu, e quantas vezes, não é? Não é só por te apreciar como escritor, como sabes, não é? Mas já ficou-nos essa tineta da nossa geração que viveu encarcerada. É essa relação entre os prisioneiros que deve haver, que são de níveis de criminalidade diferentes. Por exemplo, a minha é certamente diferente da tua, não é? Que a palavra é mais criminosa, é mais assassina do que o desenho, não é? A palavra é mais assassina. A palavra pode modificar o destino das pessoas, mas o desenho também pode caricaturar um determinado tipo de mundo ou dar a imagem devolvida de determinado tipo de sociedade. Tu falaste em sociedade que nós estávamos encarcerados e que os diferentes níveis, e que havia diferentes níveis de criminosos e de criminalidade. Sim, era a intervenção cívica que nós fazíamos, sobretudo, não é? Mas tu também fizeste, por exemplo, muito mais do que eu, porque tu foste expulso do ensino, não é?
Não, em todo caso, vamos lá ver. Sabes que hoje já é possível fazer um balanço com alguma honradez daqueles que foram verdadeiramente as vítimas do sistema. Claro. Eh, Francamente, não acho que tenha tido um papel assim tão ativo, exatamente porque o tipo de coisas que eu fazia, e admito que haja, como nós já falamos, que haja uma arte ou uma literatura comprometida, e até um desenho comprometido, na linguagem silenciosa do design e do desenho, do ato do projeto e mesmo do próprio desenho, não envolvia tantos riscos como a vossa linguagem, dos intelectuais comprometidos que usavam a palavra escrita ou mesmo dita, não é? E vocês correram muito mais riscos e foram muito mais silenciados do que os do desenho, do que os da palavra desenhada nesse caso. Alguns de nós mesmos não nos podemos escapar à condição de termos servido de biombos do sistema. Quer dizer, quanto mais abstrata era a nossa linguagem no desenho, mais nós éramos excelentes biombos do sistema, não é? Que se poderia declarar aderente à modernidade da produção de alguns de nós, não é? Portanto, não convém mexer muito em certas coisas. Todos saímos enlameados, não é? Todos saímos prejudicados. Não me sinto nada comparativamente com outras pessoas e outras situações. Não me sinto especialmente honrado com isso. Pois, não é uma questão de honra, é uma questão de verificação de factos, porque evidentemente há pessoas que, como é que um homem, como nós nos sentimos, junto de outro que teve, por exemplo, 20 anos de cadeia. Aí está. Aí está, não é? Mas eu, se falo nisto, não é por prazer, não tenho prazer nenhum. Aliás, eu não gosto de passar, não é? Eu também, francamente, esta coisa de juntarem-se dois tipos da sociedade para lamber as Sim, feridas. sim, isso não. Umas Mas feridas benzinhas, depois também a não é xixi comigo. nos candeeiros, não vale a pena. Mas também nós, se não falamos nestas coisas, podemos, como diz o Santaiano, não é? Se não nos lembramos da história, podemos estar condenados a repeti-la. Mas a verdade é que há uma certa cortina de silêncio em relação a certas coisas de que nós também somos responsáveis porque temos um certo pudor em falar nisso. Mas hoje ainda há intelectuais, artistas, jornalistas, escritores, enfim, comprometidos, não te parece? Só de certa coisa. Sim, penso que é uma. Acho mesmo que não há. É evidente que haverá outros que não são comprometidos. O que eu penso, francamente, é que. Perdão, desculpa, comprometido, eu digo no sentido imediatamente ativo e político do termo, porque comprometido, afinal de contas, é todo intelectual, não é? Claro, no entanto, para se considerar e para estarmos mais dentro daquilo que tu próprio saberás isso melhor do que eu, dizer, o inventor dessa expressão, engagé, teria pensado que os artistas, os intelectuais, os escritores, além de tudo, deveriam fazer, conter na sua obra uma mensagem mais ética ou moral do que aquilo que decorresse naturalmente da sua atividade e a observação da envolvente. Eu penso que isso acontece a qualquer cidadão. Eu costumo até, relativamente aos designers e aos arquitetos aos homens do desenho, da cultura do desenho, começa nos engenheiros e vai até aos designers, não é? Passando pelos arquitetos, pelos urbanistas, tudo quanto se exprime pelo desenho, todos aqueles que têm que se exprimir forçosamente pelo desenho, normalmente até é possível, sem estar a querer ser redutor, categorizá-los de uma certa forma, não é? É costume fazê-lo. E é assim, propriamente os designers ou os projetistas bem comportados, que são aqueles que aderem facilmente ao sistema, não têm nada a ver, portanto, com aqueles que nós estávamos a falar, aderem facilmente ao sistema. Tu és mal comportado. Eu não fui bem comportado. Mas tens dias. Não, porque depois há mais dois escalões. Há mais dois escalões. Portanto, o primeiro é o ser bem comportado, que se acomoda e que convive bem com a sociedade tecnocrática
e que É o chamado campeão da convivência, será? epá, é um faz de conta, não é? Que faz de conta que está à moda, faz de conta que, até faz de conta às vezes que contesta certas situações, que não contesta coisa nenhuma, não é? Quer dizer, é o chamado, como no nosso tempo de rapaz havia uns tipos que eram chamados socialistas de salão, os tipos que iam às festas, pá, e que aterrorizavam as miúdas, na verdade, as crianças, na verdade, as jovens burguesas, com historietas, com os tipos mais ou menos, enfim, quer dizer, desgravatados e coisa e tal. São mais ou menos a mesma coisa. Não? Depois há o desenhador, o projetista, quer dizer, utópico, o da utopia realizável. Aquele que não deixa de considerar que há uma. Ia dizer mensagem, não é caso, que há qualquer coisa que tem que ver com o imaginário coletivo das pessoas, mas que não está imediatamente, ou que não está ainda revelado. Ele arrisca-se um pouco mais longe, portanto entra na utopia, mas ainda é realizável essa utopia. Mas há o utopista radical, que é um tipo parecido com o primeiro, não é? Quer dizer que também faz muita bulha, é muita parra e pouca uva, não é? Quer dizer, enfim. Mas é engraçado. E na literatura eu penso que acontece um pouco a mesma coisa, não é? Há uns gajos muito maus quando escrevem, quando fazem a crítica muito. Sim, mas sempre no interior do sistema. Estão dentro do sistema e Sempre no recebem, interior do sistema. e recebem benesses do sistema, criticam o poder É facto. e têm sinecuras do poder. E o que é estranho é que isto aconteceu muito mais subtilmente, como é óbvio, depois do 25 de Abril. Sim. Pois, não é? Aliás, eu tenho aqui uma frase tua em relação a isso. Meia que é que tem piada, Sim, não é? exato. Porque de facto define, não estás a espreitar. Porque de facto define isto e eu também eu trago aqui porque eu estou inteiramente de acordo com isto. Porque as pessoas, o homem é um caráter duplo, isso quer queira, quer não. Como é que dizia lá o tal? Há uma frase que eu gosto de citar do Descartes, porque no fundo, isto não é armar intelectual, não é o erudito, mas porque no fundo define um bocado o ser humano, os avance masqué, não é? É um caminho mascarado. De facto, há um bocado disto, não é? E depois isso, no 25 de Abril, isso foi muito bem definido. Mas tu, numa entrevista que deste ao público, terias dito esta frase: houve uma vermelhidão absoluta, foi imediatamente a seguir ao 25 de Abril, houve uma vermelhidão absoluta em pessoas que hoje já estão cada vez mais desvanecidas e que voltaram a ser aquilo que eram. Mas isso é o facto, e tu serás que tu tens muito mais experiência do que eu para reconheceres que houve uma enorme capacidade camaleónica, não é, de se adaptarem à situação, não é? Para depois, e nesse mesmo momento, penso eu que estavam já a enfileirar na contra-revolução. Eu não tenho dúvidas nenhumas, não é? Tu ainda contra a Revolução, é? Diz-me porquê contra a Revolução? Porque ela se iniciou, é histórico. Em primeiro lugar é histórico, na verdade. E depois porque eu penso que ela se iniciou no próprio momento em que o movimento do 25 de Abril, o movimento de libertação do 25 de Abril triunfou. A partir desse momento, houve uma colagem, envolveram-se essas personalidades, na verdade, que elas próprias estavam espantadas com o sucesso, penso eu, uma grande parte delas, não é? Penso eu que elas próprias estavam impressionadas com a facilidade com que conseguiram derrubar aquilo que era já um fenómeno, eram os macróbios que dominavam e que mandavam neste país, não é? E houve um imediato aproveitamento de algumas ingenuidades e, sobretudo, houve os excessos para a extrema-esquerda foram promovidos, certamente, pelos contra-revolucionários, não tenho a menor dúvida, não é? Como é que tu falar muito nisso, mas já foi. O que é que o 25 de Abril tu apanhaste-o como? De surpresa, já sabias alguma coisa? Não tinhas alguma ideia de quê? Não, apanhei-me em casa, tranquilamente. A minha primeira preocupação foi proteger as minhas crianças de não irem para... Quantas são? 5. 5 raparigas. Raparigas, claro. Quer dizer, já estão todas fora de casa. Sim, já gente crescidinha e tudo, bonitas raparigas. Tens netos?
Tenho 6 netos já. 6 netos. 6 netos já. Um homem tão novo. Diz isso por amabilidade. Tu disseste uma coisa agora muito bonita, sabes? São 5 lindas raparigas, que eu acho isso É muito bonito. facto, pá. É facto que sim. Mais uma que é a mãe, que é talvez. Eu estava à espera que dissesses isso, não é? Portanto, são 6. Porque os homens nós têm 3 Gerir em rapazes. certas ocasiões 6 é um pouco complicado, sabes? Não? Ou pelo menos dar a ilusão que geria. Na verdade, no fundo, nunca fiz a gestão de coisa nenhuma, fez sempre mais ou menos o que as senhoras quiseram modestamente. Eu cá fui andando ali assim, a compor. Tu foste um homem de senhoras, não é? Como é que se diz? Vamos pôr aqui um bocadinho de francês no meio. Um correr à fama, não é? Não fui Andaste, nada foste um correr rato à de fama. saias. Eu A tua mulher não fui coisa vai acima- ouvir isso, mas Não fui eras um nada. homem bonito, eras um rapaz Mas bonito. qual cabaço? Eu Andaste a tinha viajar complexo e- de fialdade horrorosos, pá, quer dizer, Tens que é? tinha complexo de fialdade horrorosos. O que é que os homens também têm? Por que é que a gente não confessa coisas destas? Não Porque eu ouvi complexos de fidelidade. De fialdade, de fialdade. bom. E também de fidelidade, fi- eu estive, não é? Fidelidade é uma palavra que eu não gosto muito. Lá, Fidelidade quando é o chefe tem a sorte, aqui no meu Gosto tempo, mais quando de eu estava lealdade. na escola, É, na sim. verdade, Havia lá lindíssimas raparigas. não, Tem 5 ou paciência. 6, eu casei com uma. Está bem. E quando me saiu aquele totobola, eu não queria mais nada, por amor de Deus. Era só que me falta. Nem eram 6, eram 3. Tudo o resto, pá, como tu te lembras, tinha uns bigodes, pá, uns Não, mas sapatões freiráticos, Mas pá. havia algumas bem giras. Mas é que tu já chegaste 4 ou 5 anos depois por lá. Eu refiro-me à minha própria época, pá, na verdade, quer dizer, não, aquilo passava-se tudo com a sainha de pregas de Terilene, o conjunto, bigodinho, na verdade, o cabelinho, aquele cabelinho oleoso, fazia 3. Mas é com uma, modestamente. Tu começaste a trabalhar cedo, não foi com 16 anos ou com o Gil de Sargento? Comecei. Foste trabalhador estudante, é? Essa imagem não existia na altura, não é? Pois. Quer dizer, Mas trabalhava-se ia isto. fazendo o curso de pintura na Pois. escola e trabalhando no ateliê, pá, mas isso era o corrente, o ensino Tu começaste a trabalhar imediatamente em que ateliê? no ateliê do Frederico Jorge. Tem piada, eu Sentei, julgava que tinhas trabalhado. trabalhei com o Lino António, Pois, com há o algum Lino tempo, António, exatamente. nosso professor e diretor Nosso da nossa professor, escola, exatamente. António No Rui. outro tempo ainda foi Ah, o sim, sim. Rogério de Andrade. Também Rogério de Andrade e depois Lino António. E depois no Lino tempo em António. que eu fui professor na António Rui, já era o Lino Já António, era o Lino que era António. aliás uma personalidade fascinante Foi também. absolutamente, uma pessoa absolutamente extraordinária. fascinante. Sabes que eu também julgava que tinhas trabalhado no ateliê de um homem, que hoje já ninguém fala, enfim, não seria um homem muito importante. Mas ontem, cujo ateliê trabalhou o nosso colega, enfim, então, o Costa Pinheiro, Sim. que era o Batista Rudi. Não, eu fiz não. Eu fiquei muito relacionado primeiro com o Lino António e trabalhei no ateliê dele, aprendi inúmeras coisas com ele, algumas frases, tenho-as ainda no ouvido e até costumo dizê-las aos meus alunos. Pá. Há uma que é assim, um desenhador é um explicador. Também no dia em que ele me pôs isso, pá, e que foi uma revelação para mim. A forma como o desenho devia poder não, agora em termos de desenho do projeto, não ser apenas um modo de pensar e fazer crescer uma ideia, como poderia, paralelamente a isso, ir explicitando essa ideia e explicando essa ideia às pessoas. Isto passar para o desenho do projeto tem que ver com aquela fase do projeto, que é o desenho de comunicação, é que nós temos que comunicar à produção um modo de realizar um objeto qualquer, um edifício ou o que fosse. Este desenho é um explicador, ficou-me do Lino António. Tive outras pessoas extraordinárias, nós somos sempre um produto de alguém, vamos pois. encontrando pelo caminho, então, Nós nestas somos, nossas de facto, atividades. produto das ideias de muitos outros homens, não é? Sim, Conheceste aquela época Tu tens saudades do Chiado, da escola ali no Chiado, ou tu és um defensor da faculdade ali em Monsanto? Não, tenho evidentemente com os diabos. Então, vivi o Chiado durante tantos anos e o meu ateliê é próximo. Mas aquilo ali agora. já não fazia sentido, a escola ali, a faculdade ali. Não, eu penso que poderia ter continuado a fazer sentido ali e que não era mau os estudantes de arquitetura, porque o que saiu de lá foi só o curso de arquitetura e depois o design, o de arquitetura e design. Claro. Não era mau, penso eu, não era mau, quer dizer, haver os estudantes de arquitetura estarem muito dentro da cidade e não numa espécie de arredores de hortas. Os arquitetos não são para fazer hortas, não estão para estar nas hortas, não estão para estar nos subúrbios. Houve uma fase em que o urbanismo era um urbanismo de subúrbios, mas... O que é urbanismo de subúrbio? O urbanismo de subúrbios é aquele que passou a entender as cidades satélites como grandes blocos isolados,
rodeados de jardins magníficos, houve assim uma utopia da cidade-jardim, e com o melhor sentido, e perdeu-se o sentido de rua. Perdeu-se o sentido de rua. E quando os arquitetos, ou os estudantes de arquitetura e de design saíram do Chiado, perderam de facto esse sentido de rua. Deixaram de andar na rua para estar naquela zona, com uma magnífica, com uma vista magnífica. Olha, perto da colina de Cristal, se me dá licença, uma moderna referência, já que me põe em papa, queira ser o arcebispo da colina de Cristal. Faça favor. Olha uma coisa, ali no Chiado tu conheceste muita gente, escritores, não é? O Aquilino. A gente ia encontrando toda aquela gente. E essa relação de, por exemplo, eu depois, enfim, devido à minha profissão e talvez à circunstância de ter andado numa escola de arte, eu sempre tive uma grande relação com pintores, com vocês, os arquitetos, com os designers, mas isso quebrou-se um bocado. Os cafés, o Café Chiado, não é? Tu frequentavas o Café Chiado. Eu era do Café Chiado. Eu pertencia ao Café Chiado, aquilo era uma Eu era do Café Chiado e da Brasileira. A Brasileira metia lá assim, ainda estava lá o olho de vez em quando, mas assustava-me um bocado aquele corredor, quer dizer, porque o Café Chiado, como sabes, tinha uma disposição em termos de espaço Mais ampla. Mais ampla. E mais bonita, as cadeiras eram de palhinha. Tinha aquela primeira zona, que era chamada zona antes das portas de Mijâncio. Exatamente. Lembras, não é? Chamava-se as portas de Mijâncio. Exatamente. Ultrapassava as portas de Mijâncio para aquela grande sala onde estavam as cadeiras de cabral, de couro, compridas. E depois, mais ao fundo, comiam-se uns bifes em óleo de linhaça. Os bifes muito maus. Os que a malta gostava e tal. E o Pedrinho Flávio, o Miguel. Ainda conheceste o Sr. Miguel. Sr. Miguel e Chopina. Chopina, claro. Então. Tu, vamos mandar o passado. Só contar esta. Tu chegaste, eu não conheci o Gualdino Gomes, mas conheceste o Gualdino Gomes ali no Chiado. Não, eu devo ter visto o Gualdino Gomes uma vez ou duas, não é? E depois conheci as histórias através de outras pessoas amigas que iam. Penso que atribuíram coisas demais ao Gualdino Gomes e todas as Gualdino gerações. Gomes já fez um soneto, não é? Mas era um homem. Deixa-me falar ali. Estamos aqui a falar no Chiado e nem figuras. Esse Gualdino Gomes era um homem, ao que diz, eu também não o conheci, mas um homem de feitio terrível. Quem sobre ele escreve, num livro, aliás, admirável, como toda a obra, como toda a obra dela, é o Aquilino Ribeiro. O Aquilino Ribeiro, entre variadíssimos e fascinantíssimos livros, tem um que se chama Camões, Camilo, Essa e alguns mais. Nesses alguns mais está o Raul Brandão, de quem o Aquilino foi discípulo, e o Gualdino Gomes. E então conta esta história absolutamente fabulosa. E isto é para, enfim, vocês os mais novos, perceberem o espírito da época, que era um espírito extremamente cáustico, e em particular o Gualdino Gomes, que era de facto um homem, enfim, sardónico. Um dia um desses poetastros, que ainda hoje, enfim, por aí pululam, ofereceu um livro ao Gualdino, pedindo-lhe: Mestre Gualdino Gomes, bem apreciaria saber a sua opinião sobre este volumezinho. O Gualdino olhou para ele, agarrou no livro e, pumba, pô-lo dentro do bolso do sobretudo. E fez assim um gesto e soltou um som. 15 dias depois, o poetastro voltou-se para o Gualdino, encontrou-lhe: Mestre, já leu o meu livro? E ele, e continuou o seu caminho para a Brasileira do Chiado. 15 dias depois, de novo, o poetastro: já leu o meu livro? Ele olha assim para ele e diz: olha, não li, não leio, nem empresto. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho, deixe-te ficar aí, daqui a pouquinho continuamos a conversar com o professor Daciano da Costa. Segunda parte, esta noite, com o professor Daciano da Costa. Daciano, falamos no Gualdino, no Aquilino, tu desenhaste para ilustraste. Eu fiz muitas coisas, não é? Na vida, quer dizer, porque isto não era fácil e eu tive que ser uma espécie de orquestra, não é? Quer dizer, eu fiz muitas coisas, não é?
E uma das coisas que fiz foi ilustrações. E tive o grande gosto de ilustrar um livro, aliás, notável do Aquilino, que é o Wolframio. E não sei bem se porque era assim mesmo, eu não tinha grande experiência de ilustração, se foi por gosto de conviver com o Aquilino que eu me pendurei muito nele. E, portanto, tive o gosto de estar assim, uns 4 tardes, no mínimo, em casa dele, falar sobre o livro e mostrar-lhes bocetos e ilustrações e tudo mais, aquela coisa toda. E acho hoje admirável como é que aquele homem teve tanta pachorra para maturar. Ele tinha muita, Uma muita paciência para as pessoas extraordinária. mais novas. Sendo um homem, de facto, por vezes áspero, não é? Mas um Pois. homem de uma. Eu penso que o Aquilino é a súmula de uma cultura, não deixa discípulos. Como muitos arquitetos, como muitos pintores, não é? Resumem em si, somam em si uma cultura e depois é muito difícil. Deixam a epígonos, não é? Não te parece? Bom, já não é mal deixarem epígonos. Pois, claro que não, Agora, claro que não. mas há uma coisa que de certeza que ficou, quer dizer, que se eles, por eles terem atingido a qualidade que atingiram, e tudo isso foi evocado, eles terem interrogado tão violentamente o passado e contestado o futuro também, não é? Que o que deixaram como sentimento dessa grande combustão, desse ato criativo, quer na arquitetura, quer na pintura, nas artes, quer na literatura, como é o caso agora do Aquilino, ficou qualquer coisa que depois é redescoberto, de certeza, não é? Isso não tenho a menor dúvida. Não é redescoberto à maneira do Aquilino. Agora o que eu penso é tal como aconteceu com os escritores, ainda há bocado falámos nisso, não é? Mesmo não se falando nele, e houve uma coisa extraordinária que aconteceu, que foi não se ter quase falado no centenário do Aquilino, porque só se falou na pessoa. O Aquilino é um daqueles escritores que é um pouco incómodo. E há, em todas as atividades artísticas, pessoas que os outros veem desaparecer com algum alívio também, não é? E há o exemplo, como ainda há pouco falámos, do Anatole France, de que a maior parte dos escritores não fala, mesmo os franceses, Pois, foi mais tarde, como falámos, tu próprio o, falaste no Vaillant. o Vaillant foi um escritor que, sobretudo o Caracega, não é? Que era a história do bolchevique libertino e a Sim, desenvoltura do homem de esquerda, e que tem uma definição lá nesse livro, A Cabra Cega, o que é o homem de esquerda e o que é um homem de esquerda e um homem de direita. Hoje está um bocado ultrapassado, claro. que ele diz que o homem de esquerda é o que acredita, enfim, na locomotiva, o de direita acredita no eterno feminino, etc. Mas ainda hoje, achas, por exemplo, o Vaillant foi um intelectual comprometido, um intelectual, como é que se diz, como é que se diz, Sartre, engagé, não é? Nós, aliás, engatávamos umas miúdas em nome do Vaillant, não é? Foi um homem que Não, marcou eu muito pensei aqui que a geração de 60. nos forneceu uns modelos de comportamento que eram provavelmente a interpretação da palavra libertina agora pode ser aqui um pouco complicada, Sim. afastada como esta geração já está. Olha, da própria cartilha do Marialva, do Cardozão, Pires. do Zé Cardoso Pires e sobretudo afastado da literatura do Roger Vaillant, é natural, que tem sido pouco lido, foi pouco traduzido também, não é? Penso que não foi o Vaillant, quer dizer, o Vaillant foi substancialmente traduzido. Eu penso é que há outra obra complementar dele, a obra jornalística, não foi de todo e que, na Pois, minha eu opinião, também não conheço, essa é eu não muito conheço. importante. Mas há uma história Eu não do Roger conheço. Vaillant que eu penso que é praticamente desconhecida. O Roger Vaillant foi um homem da resistência, foi um alcoólico, foi um ex-alcoólico, um ex-drogado, fez um Sim. percurso, aliás, na minha opinião, fascinante. Mas ele pertenceu à resistência e ao grupo do De Gaulle, enfim. E um dia o De Gaulle encarregou de vir a Portugal. Aliás, ele tinha estado em Portugal anteriormente duas vezes, e escreveu várias reportagens sobre Portugal para o Paris Soir. Era o Paris Soir na altura onde ele trabalhou, que deu origem, aliás, inclusive, à expulsão dele do movimento surrealista. Mas o Roger Vaillant, quando o Franco se encontra com o Hitler nos Pirineus e considera a Península aberta, sendo a cavaco ao Salazar, o Vaillant é um enviado especial do De Gaulle a Portugal e tem contactos para se estabelecer uma resistência, enfim, não comunista ou com comunistas
não, enfim, e muito comprometidos. Isto era nos anos 40, o Partido Comunista Português tinha-se construído, estava desde 1940 com o Cunhal. Bom, e eram as seguintes pessoas que ele contatou. O José de Freitas, que foi um importante jornalista português. O Cândido de Oliveira, o Vasco da Gama Fernandes e o Joaquim Namorado. E pensa-se, aliás, o José de Freitas falou-me nisso várias vezes, e pensa-se que vieram armas para Portugal, que devem estar para aí todas apodrecidas hoje, não sei como é que, mas falava-se, de facto, nisso e na presença do Roger Vaillant em Portugal. Há uma certa arquitetura, há um certo design na Revolução, nos revolucionários, não é? O revolucionário tem um perfil, ou não? Não, é que não. No design, na arquitetura, não. É sobretudo no modo como interpreta e como conduz o programa, e agora falo mais dos arquitetos, e o seu comportamento social, do que provavelmente na arquitetura. Quer dizer, a literatura é muito mais imediata, na verdade, e até a própria pintura, se quiseres, e não podemos deixar de falar do movimento neorrealista da pintura, que também vai sendo esquecido e até mesmo vai sendo menosprezado, na verdade, mas que teve entre nós a importância que teve e que foi a mesma que teve o surrealismo, ao fim e ao cabo, não é? De raízes diferentes. A arquitetura e o pouco que havia de design, portanto, não estava ainda suficientemente desligado, ao fim e ao cabo. A história do design, quando for feita cá na Terra, tem 50 anos, não é? Pois é. Começou há 50 anos, não é? Começou com E mesmo quem? noutros países, não é? Quer dizer, começou contigo, não é? Não. Frederico Jorge da até por isso é que te chamou o Papa. Não, começou não. Papa, Pois é, que tu não gostas de Papa. Papa, cabaça, pá. Então, havia mata de Papa. Quer dizer, eu devia ser o de Avignon, que há outros mais importantes que estariam em Roma. Não, pá. Não, houve uma geração, que é a chamada geração dos decoradores, que saiu diretamente da expressão do mundo português. A expressão do mundo português é que proporcionou o aparecimento de uns indivíduos que, saídos da pintura, da escultura até e da arquitetura, tiveram que resolver alguns problemas de interiores, mais especificamente. E tiveram que resolver problemas de equipamento, imóveis, etc. E então, o Alaio. Recordo-me essa primeira geração, Alaio, mas foi o Espinho, trabalhou. Essa primeira geração que saiu daí, depois é que se constituiu como a primeira geração de decoradores, se quiseres, a dos decoradores, não é? Mas que era o Roberto Araújo, o Frederico Jorge, o Manuel Lapa, o Roberto Araújo. Roberto Araújo, ninguém se lembra. Ninguém se lembra dele. O Bernardo Marques, o Eduardo Anória, etc. Houve uma primeira geração não estando ainda organizada a profissão, como só veio organizar-se muito mais tarde, a profissão só passou a ter alguma existência quando se iniciou o ensino do design em nível superior e universitário. Até aí eram sucessivas tentativas de estabelecer uma metodologia, estabelecer um comportamento social, de restabelecer relações de produção com a produção, com os empresários, mas só a partir da Associação dos Designers e a partir, que se criou, enfim, a seguir ao 25 de Abril, mais uma vez, e só a partir dos primeiros cursos de design é que se institucionalizou a profissão. Até aí, e ainda continua a ser, até aí iam-se fazendo muitas coisas, não é? Olha, tu, por exemplo, tu fizeste numerosíssimas coisas. Sei lá, desde onde andaste todo o mundo, praticamente. Trabalhaste em variedíssimos sítios. Quer dizer, fizeste aqui a Gulbenkian, não é? Os interiores, não é? Na Gulbenkian. A Gulbenkian, no Centro Cultural de Belém. Não, mais recentemente. Pois, mais recentemente, depois. A Biblioteca Nacional. Foi um dos o primeiros Centro trabalhos. Cultural de Belém. Qual é a tua posição acerca daquilo? A minha é péssima, devo dizer. Não sei porquê, pá, extraordinário. Olha, porque eu acho aquilo um festival de constipações. Para já aquilo que não nos defende. Sim. E depois é desagradável à vista. É muito pouco confortável. E as coisas têm de ter um envolvimento, a arquitetura, na minha opinião, tem de ter, é uma espécie de abraço. Olha, é um a mim abraço ficar-me ao a mal homem. faz-me Aliás, defender muito difícil, embora é que se deva fundamentalmente
ao Gregotti e ao Manuel Salgado. Sim, Eu claro. participei nos interiores e no mobiliário, portanto, tive um papel. Não estou a tirar-me da frente, Sim. de forma nenhuma, não é? Mais do que isso, estou disposto a subsidiar largamente as tuas aspirinas Sim. quando fores ao Centro Cultural de Belém. É Então, evidente. Não me demito dessa responsabilidade, nem pouco mais ou menos. Mas há uma história que te posso contar, que é a seguinte: Mas, parece rapaz, que o da Sr. Dom Torre, Manuel. aquilo não é um festival de O quê? espirros. Eu cada vez que lá vou é tudo a espirrar. Quer dizer, aquilo é assim, quer dizer, se os meus amigos começaram a beber whisky há pouco tempo, não estão a perceber que se trata, não é, de um whisky escocês de primeira. Isso é uma. E outra é assim, posso contar-te uma historieta a propósito, já gostas de histórias também. Belas por histórias, não é? Sabes que o Sr. Dom Manuel, quando fez os Jerónimos, na verdade, deitou abaixo, na verdade, e perturbou toda aquela zona terrivelmente com a construção dos Jerónimos. E houve protestos tremendos, parece que tão grandes, quantos esses que tu agora, não é, Não se nesta devia protestar conversa. muito, que o Manuel mandava logo tudo Bom, se para a quer dizer na cadeia, para o altura. fogo. Ora está, quer dizer, a grande diferença é esta, não é? Quer dizer, aquele edifício, um edifício, quanto a mim, importante e estruturante da cidade de Lisboa. E se tu vires bem, e se a vires do Tejo, verificaste que ponteando a cidade e estruturando de certo modo, isto que era uma cidade muito acidentada, grandes edifícios, normalmente conventos do século XVII, que se transformados em quartéis ou em hospitais. Se não fossem esses conventos, nós não tínhamos nada. Esses grandes edifícios que vão estruturando visualmente a cidade, não é? Completam-se naquelas bandas, não é, com a linha dos Jerónimos e com o próprio centro cultural. A integração do edifício só pode ser compreendida se tiver uma cultura da cidade que não seja uma cidade de ir beber as bicas aqui ou acolá. Quer dizer, é preciso ter da cidade uma visão mais ampla. Por isso que até agora, quando se completar para o lado da Expo, que já vai ficar com uma frente de rio e com tudo quando vai fazer-se. Mas, ao que julgo saber, aquilo, o projeto, ou os vários projetos da Expo, tem um envolvimento afetivo, não estou a insistir muito nisto, mas enfim, tenho que dizer, Sim. tem um envolvimento afetivo que me parece que não tem de facto o Centro Cultural de Belém. Não Por que é? não? Porque não? Desde que há centro cultural bem, aquilo não tem parado. Mas é uma sala, aquela sala de concertos, que é uma sala que logo na inauguração, a Monserrat Caballé, quer dizer, declarou ter a melhor acústica que ela Sim, mas fazia. isso foi depois de Posso dizer que não superei nada a Monserrat Caballé, que nem a conheço. E que a honradez e o escrúpulo intelectual do técnico de acústica, que é o Pedro Martins da Silva, brilhantíssimo técnico de Sim, acústica, senhor, sim, senhor. ele fez absoluto que era incapaz de mandar sequer flores à Monserrat Caballé para ela fazer uma afirmação daquela. Não tenho dúvida. E todos os outros estavam tão desorganizados na altura que ninguém ia fazer uma coisa dessas. Bom, e repara, nisto aqui é a primeira sala onde tens concertos de diversas ordens, até a própria exploração do centro, que pode ser muito atacada. De qualquer forma, tu tens tido todo o tipo de concertos e de músicas de toda Tenho a ido a ordem alguns, que não tinhas noutro tenho, mas sítio. continua a dizer, sai de lá com os... Não tinha noutros sítios. Mas eu vou-te mandar as Está tudo bem, pedinas, manda-me as leva uma pedinas. peliça comigo, mas pá. Olha lá, tu fizeste os interiores e também fizeste os interiores, não é? Do Teatro Vilar. Eu vou-te contar Isso, uma uns história. anos, sim. Porque eu fui com o Raul Solnado ao Brasil em 1964. Ele levou-me, eu fui com ele e estive lá uns meses largos. Bom, e o Raul andou à procura, tinha a ideia de fazer um pequeno teatro de bolso. E é no Rio de Janeiro que ele me fala, diz assim, arranjou o dinheiro e depois, enfim, pediu a outras pessoas e empenhou-se. Mas o dinheiro que ele ganhou no Brasil, que na altura foi muitíssimo dinheiro, investiu todo no Teatro Vilaré. Mas ele andou a ver vários teatros no Brasil, há vários, como sabes, para ver o que é que queria. E tinha a ideia de falar contigo. Ele disse-me, quando chegar a Portugal, quero falar com o Daciano da Costa. Que eu não conhecia. Que ele não conhecia, não te conhecia, é verdade. Não. Mas ele acho que tinha umas ideias para os interiores do teatro que até parece que te surpreendeu um bocado, não foi? Não, Conta lá. não, o Solnado entrou-me por ali adentro. Enfim, eu era um obscuro. Na altura ainda não tinha aparecido nenhuma jornalista a dizer que sequer fosse bispo, quanto mais papa. Quer dizer, era um padreco ali de Belém. Tinha um ali em Belém, onde fazia os meus projetos.
E entra-me o Solnado porta dentro, depois virou-te anunciado com os sócios, os dois Martins, duas pessoas extraordinárias também, para me encomendar o teatro. Por isso, simplesmente, a gente vem cá falar consigo e tal. Eles até foram os outros até que falaram mais no início, o Solnado olhava à volta para o ateliê, via os tiradores e cá está. E combinar como é que se fazia, como era, sim senhor, e, imediatamente disponível, está a dizer, uma oportunidade daquelas. E o Solnado disse, em todo caso há aqui uma coisa que eu lhe quero pôr. Não sei se foi assim que ele disse, nem se lembra estas palavras. Você vai fazer o teatro como você entender. Mas há uma coisa que é assim, para mim, um teatro é vermelho. Portanto, você vai-me fazer um teatro vermelho, já tem encarnado, e o resto é como você entender. E assim foi. E porque ele não descodificou, não explicou porque é que o teatro tem que ser Ele não vermelho? explicou bem. Era um azul e ouro, por exemplo. Eu depois vim a perceber porquê, não é? Eu vim a perceber porquê. Portanto, de todas as encomendas que eu tive, então, no Centro Cultural de Belém, tive algumas desencomendas interessantes, que não vou contar Mas mais uma vez. olha uma coisa. São desencomendas. Não é? E aquela história do escritório da TAP, da oficina da TAP, como se diz na, Eu fiz algumas. na Argentina. Não, isso fiz bastantes Na nessa Argentina. altura. Por ir da Argentina. Quer dizer, tu ganhaste muito dinheiro. Era preciso ter Com 5 filhos, não é? Quer dizer, tinhas Não. tinhas que arredondar a Não, conta. João André para dentro eram sempre coisa modesta, ia condizer com o sucesso de uma profissão que se estava a afirmar. Quer dizer, não era, nem sequer podia recuperar a tabela de arquiteto. Essa da Argentina. Essa da Argentina acabou por não se fazer. Em 1900 Foi 76. A Argentina já sei porque estás a ler, por causa da minha história com o Juan, penso eu que ele era Juan, ou por ser grego era Juan. Não, então, a primeira vez que eu fui a Buenos Aires, que eu achei uma cidade lindíssima, Lindíssima, uma cidade parada no tempo, as senhoras ainda de tailleur, pá, na verdade, não havia um par de jeans naquela cidade, não é? Aquilo era uma cidade extraordinária. E ao contrário do que as pessoas todas pensavam, ou eu próprio estava com isso, não é uma cidade crioula, nem pouco mais do que aquilo, não é a América crioula já. É uma América diferente, não é? Naquela descoberta de uma Europa que na Europa tinha-me deixado um pouco perturbado. Exato, Aquilo tudo, aquela grande cidade, exato. tanto podia ser Barcelona como podia ser Viena, em algumas perspectivas. Foram algumas tolices que uns generais tinham feito por lá, derrubando ruas desnecessariamente. Enfim, já havia alguma literatura também na minha cabeça. Generais matarem pessoas e tal. Sim, mas antes disso. A minha primeira viagem foi antes do Videla tomar o poder. E numa daquelas noites, a caminho dos tangos, não é? Porque não se podia falhar, eu com o engenheiro da TAP, aliás, grande amigo meu, fomos lá ver o local e depois fomos lá para um sítio para jantar. Lá para uma rua, estava assim uma coisa, e vejo uma espécie de leão de ouro. Não pode ser. Restaurante. Todo é um restaurante, uma espécie de coisa, lá com umas portas de vidro despolido e tal, que a gente entra, abre a porta e tudo mais. Sentámos, lá veio, era um restaurante de galegos. Lá veio um galego com a sua coisa no braço, tal, coisa toda, para aqui, para lá. O homem percebeu que nós éramos portugueses ou galegos, não percebeu bem o que era aquilo. Em suma, eu fiz aquela conversa que nós, a gratidão que os lisboetas têm pelos galegos dos restaurantes de Lisboa. Exatamente. Então, aquilo veio-me imediatamente ao peito, não é? Conversa com os fãs para aqui, para lá, tudo mais. Lá comemos uma refeição modesta, portanto, assim já decadente, com um patrão impaciente por ver que o criado falava demais com uns fregueses bem vestidos, não é? Quer dizer, já assim, que lá nos despedimos a certa altura e eu disse ao João, ele tinha-me contado a história dele pungente, há 37 anos que ele tinha ido para a Argentina, na verdade, direto da terra dele, lá de Pontevedra, não é? Nunca tinha conseguido voltar, não é? Aquela história que começou-me a entrar nos ossos, a história dele, crivado de filhos, pobrezinho, pá, cheio de saudades da Galiza, que ele já não sabia bem onde era e como não era. Queria que eu falasse muito de uma Galiza, que eu não tinha nada com isso, eu era português, não é? Enfim, lá lhe prometi voltar na partida. Pá, eu agora vou fazer aqui o projeto, eu vi 4 ou 5 vezes aqui durante a obra, vamos conversar, os fãs, volto segunda vez e realmente lá consegui dar outra vez com o restaurante, lá fui cumprindo a palavra, abre a porta, aquelas portas, como sabia, como sabes, abre a porta e estava o João ao fundo, pá, encostava um aparador daqueles com tampa de mármore, como cá na terra também, estava bem. E quando eu entro diz, mira el gallego de Portugal. Extraordinário. Foi uma coisa espantosa, um encontro de facto entre dois cidadãos extraordinário. Depois as coisas, enfim, teve um fim
nesta relação, enfim, que não foi tão divertido já, visto que à despedida ele teve um comportamento estranhíssimo, veio até à porta connosco e tal, mais vezes perante o olho impaciente do patrão, não é? E veio até à porta e quando se despediu de mim disse: Adiós, Tchê, não voltarei a ver-te. E disse: então agora a obra vai começar, pá, daqui a um mês estou cá, venho cá, não voltarei a ver-te. E aquilo com uma gravidade extraordinária, é que eu até fiquei arrepiado. Estava uma chuvinha miudinha que ainda acrescentava algum dramatismo à coisa, as luzes fluorescentes, meio foscas daquilo tudo, e fiquei quase perante uma situação fantasmagórica, com aquelas neblinas e com o chuan a acenar na borda do passeio. Fui embora. O facto é que eu não voltei a Buenos Aires. Pá. Porquê? A TAP deixou de voar para lá. Aliás, a TAP iria voar para lá, deixou de voar para Buenos Aires, e era verdade, eu não voltei a ver o Chuan. Bom. E a história tem alguma. Voltando um pouco atrás, me dá licença, porque ultimamente tem-me pensado muito. Todas estas reivindicações que surgiram das pessoas do Porto, o Porto, Lisboa para um lado, o Porto, isto me tem feito uma certa confusão. E eu descobri que era Lisboa, mas eu não quero nada contra ninguém. Fizeram-me descobrir que eu era de Lisboa, não é? Mas não me espanta que um dia possa haver qualquer coisa como esta. Mira El Minhoto del Alentejo. Exatamente. Poderá acontecer, pá. Deixem-se de fitas, não é? Exatamente. Porque somos todos minhotos do Alentejo e alentejanos do Minho, pá. Sim, sim. Porque a distância que havia já entre aquele homem, pá, e a Galiza, fazia com que eu já não soubesse bem o que era Portugal e a Galiza, pá. A história deixou-me de tal maneira, enfim, marcado, que ultimamente tenho pensado nisto. O que é que irá acontecer? Nós já somos galegos, já somos portugueses, já somos tudo isto. Porquê tanto frenesim, pá? Embora eu seja a favor da regionalização. Mas porquê é que esta agressividade toda? Para nos vir a acontecer esta mira El Minhoto do Alentejo. Vai-nos acontecer. Olha, da Senda Costa, esse foi um dos projetos que, enfim, não concretizaste, não Não, realizaste. fiz juízo, Claro. as lojas para estar por toda a parte. Mas olha, eu tenho aqui isto é um molho pequenininho de projetos em curso. Metropolitano, a Estação de Santa Apolónia, Expo 98 a Porta Poente, Montepio Geral, Museu Nacional de Etnologia. Epá, isso são tudo, epá, isso são tudo mentiras, pá. Não, olha, a Então, Porta Poente na Expo, na verdade está ainda em anteprojeto, não tem sido fácil, encontrar cabimento orçamental para a porta, porque é complicado e eles estão com problemas de gestão. Portanto, não estando ainda atribuída, em definitiva, uma verba para aquele projeto. quanto é que pode custar um empreendimento desta natureza? O que é Estás com não. Estou como ao soldado, nunca vi nem a fotografia, não é? Quer dizer, A Porta Poente, quanto assim? A Porta Poente é que os diabos, não sei, pode custar o mesmo que as outras duas portas. Quer dizer, Quanto é que custam as há outras três duas portas? Há três portas, não é? Mas Quer eu dizer, devido. uma é do Tainha, que é a Porta Norte. Pois eu, graças a Deus, a porta. Eu sou o porteiro poente. Sim, Não é? mas diz quanto é que a gente devia e tal. Não sei, mas eu penso, não sei se atingirão cada uma delas meio milhão de contos. Eu penso que não, ficarão aquém disso. E não há ainda orçamento? Ou... Não, justamente a novidade é que se está a trabalhar mais sobre o orçamento do que sobre a concessão. Quer dizer, a concessão está achada e está aceite. Agora, o que é necessário é trabalhar em condições de ficar dentro dos limites orçamentais que eles têm, que são realmente tremendos, e eles são de uma grande severidade nisso. Pá. Tu tens 66 anos, tens uma... Modestamente. 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 E averiguadamente. Averiguadamente, sim, sim. Olha, uma coisa, tu tens uma grande energia, mas tu tens penso que tens umas ideias sobre a utilidade, o tempo útil de um homem e a ideia de que quando o homem se apercebe que não está, já devia retirar-se, é isso? É quando... Não, ainda ontem eu ouvi uma ótima do António Gedeão, quando declarou, não sei se já viste ontem à noite, quando declarou que tinha deixado de escrever, não é? E porque achava recomendável que algumas pessoas também deixassem de escrever a partir de certa altura, não é? Bom, no caso, eu penso que há uma duração útil das pessoas, não é? E que
é muito difícil gerir o declínio. Quando falo nesta de gerir o declínio, alguns dos meus amigos, as pessoas que me conhecem, ficam um bocado incomodadas, as pessoas têm. Gerir o declínio significa estar atento hum, àquelas quebras de capacidade que constituíram o nosso percurso, não é? Capacidade criativa, neste caso, não é? É sempre possível ir mudando de lugar no terreno, não é? Escusa-se ser toda a vida ponta de lança, não é preciso, portanto, pode-se ficar ainda na seleção, pode-se ficar num lugar menos honroso. Gerir o declínio é fundamentalmente isso, saber passar da ribalta para outros lugares que esteja mais à nossa altura, não é? E também é importante, para saber gerir o declínio, a partir de certa altura, ter debaixo de todo 3 ou 4 pessoas mais velhas do que nós e observar o seu comportamento. Eu fiz esse exercício intelectual e foi uma experiência extraordinária. Na seleção dos grandes criadores portugueses está certamente o Daciano da Costa, que foi o meu convidado desta noite. Para a semana há mais, com grandes surpresas. Boa noite, até para a semana.